É preciso imaginar, é preciso denunciar. E a gente continua nesse assunto agora com a participação da Macota Celinha. Ela é coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Ela fala com a gente ao vivo, direto de Belo Horizonte. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, meu querido. Boa noite, telespectadores. Triste ver matérias como essa ainda em pleno século XXI, né? Pois é, como é que você sentiu ouvindo esse relato? Dor. Na verdade, o racismo é um problema que fere a nossa subjetividade, a nossa humanidade. Então, quando, ainda em pleno século XXI, nós temos que conviver com práticas como estas, o sentimento que fica é o de dor. É de imaginar que você ainda é julgado pela cor de sua pele, pela sua etnia. E isso, infelizmente, nosso país, cada vez que passa, cresce mais. Ainda em pleno século XXI, o que nós temos mais visto nos últimos anos é o crescimento do ódio racial. Coordenadora, por que o Brasil é tão racista? Porque o Brasil ainda não consegue vivenciar a sua diversidade. O país ainda não consegue entender a sua pluralidade. E porque, infelizmente, nós somos cercados de leis inócuas. Você tem a Constituição, você tem as leis que asseguram que o racismo é um crime inafiançável, mas nós nunca vimos um racista ser preso. Então, na verdade, as leis são extremamente avançadas, progressistas, mas de funcionalidades inócuas. Porque quando você vai criminalizar o crime de racismo, você cai na interpretação da justiça, dos juízes, do que é racismo. E, na grande maioria das vezes, nós caímos simplesmente no caso de perjúria racial. O problema do Brasil não é falta de lei, é falta de cumprimento das leis. Do contrário, elas continuarão inócuas. Pois é, a senhora acredita que a lei brasileira ela é falha no sentido de permitir uma interpretação errada? Então, não seria o momento de mudar a lei? Eu acho que, na verdade, eu sempre acredito que a lei ela tem o seu papel. A questão da interpretação é muito subjetiva. Então, e você pega, por exemplo, o crime de racismo, para ele ser considerado crime, ele tem que ser coletivo, porque se ele vem no campo da individualidade, ele é perjúria. Então, você há uma legislação que, na verdade, não cumpre o seu papel. É necessário, sim, aprimorarmos a legislação, mas é principalmente necessário aprimorarmos a formação de quem exerce o poder jurídico neste país. Isso é mais importante. Não adianta você ter as melhores legislações se você tiver juristas, se você tiver operadores do direito que vão, na verdade, julgar a partir da sua cabeça, a partir de sua interpretação pessoal. A senhora diria, então, na verdade, não é isso. A senhora está dizendo que o operador do direito também é racista? Não, na verdade, eu não sei te dizer. Para mim, o operador de direito, quando ele vê um caso como esse, de Maria José, quando ele percebe que o racismo ele fere a sua subjetividade, e ele entende isso como uma não intencionalidade de discriminar, ele acaba reproduzindo o racismo, sim. Ele acaba reproduzindo. Porque, na verdade, quando eu faço essa negação, quando eu não compreendo, e eu viro e falo, a pessoa não quis te ofender, ela te chamou de macaco, a Zara colocou lá no sistema de comunicação dela a vigilância, a vigília estruturada dos negros, dos pobres, dos mal vestidos, mas eles não quiseram te discriminar. Eles quiseram. Então, isso é, para mim, racismo, essa interpretação. Há quanto tempo existe a lei que considera o racismo como crime? Há quanto tempo? É da Constituição de 1988. E a senhora conhece casos de pessoas que foram punidas por racismo? Não, é o que eu estou dizendo. Na verdade, não adianta você ter uma legislação progressista que prevê a inafiançabilidade do crime de racismo se você não vai ver ninguém preso. Essa é a grande questão. Todos os casos de racismo em nosso país, a grande maioria cai na concepção de que foi perjúria.
e também que não houve a intenção de discriminar. Esse é o grande problema, é a interpretação por parte do operador do direito. Sim. Vamos pegar esses últimos casos que a gente mostrou, principalmente aquela mulher com o motorista do aplicativo, o caso do torcedor aqui no interior de Goiás. O que a pessoa faz quando ela for xingada, quando ela for vítima de racismo? Ela tem que denunciar. Nós não podemos nos calar. O racismo é um problema dos brancos, não é um problema nosso. Né? Então, nós temos que ter essa incorporação e procurar a denúncia, mas, acima de tudo, a sociedade brasileira ela também tem que puxar para si a responsabilidade de contribuir para a superação desse racismo. Não adianta a sociedade fazer vistas grossas. A omissão do nosso país ela é histórica, e ela levou centenas de milhares de negros à escravidão, à morte, à miserabilidade. Então, o problema do racismo não é um problema dos pretos e das pretas, é um problema da sociedade brasileira. Coordenadora? E nós precisamos ter esse papel. Coordenadora, muito obrigado pela participação da senhora ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje, da TV Pai Eterno. Eu que agradeço a participação e vamos juntos torcer para um país que supere o racismo e toda forma de opressão, porque todos nós somos dignos da mesma sociedade. Com certeza. Obrigado.